Eu sou o Dr. Antônio Pires, pediatra, faço um trabalho de formação, de preparação de grávidas e de casais para o exercício da parentalidade consciente. Nós ouvimos falar muito sobre maternidade, um pouco menos sobre paternidade, mas parentalidade, né, é um termo que aparece menos no nosso dia a dia. Então, para falar sobre esse tema, nós estamos aqui hoje com Daniela Schwank, psicóloga perinatal, que é especialista nesse tema e que ela vai nos falar, né, eu vou convidá-la a falar sobre o que é, né, sobre a construção da parentalidade. A minha clínica hoje é de forma online, né? Eu também faço parte do Instituto Pais e Bebês, sou vice-presidente no momento, também dou aula na especialização que o Instituto Pais e Bebês tem de psicopatologia e psicologia da perinatalidade. Também tem um grupo de estudos de UI com um pré-natal psicológico desses casais grávidos ou gestantes. Dani, explica para a gente o que é parentalidade. Começamos a usar esse termo de parentalidade lá na década de 60, na França. Então, a psicologia e a psicanálise começaram a estudar o campo dos processos psíquicos, né, que começou a permear o homem e a mulher, já no desejo que eles tinham de serem pais e mães. Então, esse processo da parentalidade, ele tem um trajeto que ele acontece muito antes de estar gestando ou com os filhos propriamente dito nos braços, né? Ele acontece já no desejo, né, que esse homem e essa mulher têm de serem pais e mães. É uma coisa que é muito aparente, né? Que nós temos a forma como é exercida a maternidade, a paternidade hoje, né? E como é o envolvimento dos cuidadores mais próximos, né? E sabemos que a maneira como acontece hoje é diferente da maneira como acontecia há 50 anos atrás. Exato. É completamente diferente da maternidade como foi pensada, né? Como foi exercida no século XVI. Né? Você falou sobre França, o uso do termo agora na década de 60, mas quando a gente volta, né, para as cortes europeias, para a forma como os nobres tinham seus filhos, né, e como não exerciam tanto essa parentalidade, o papel das amas. Né? Então, tem esses aspectos que são históricos, culturais, da vida de cada um, né, de cada mulher, de cada homem. O que você acha que interfere, né? Que fatores são importantes na construção dessa parentalidade? É importante a gente contextualizar mesmo, né? Porque vai acontecendo uma transformação aí, né, ao longo do tempo. E antes do século XVIII, né, a parentalidade ela se vinculava justamente na preservação dos bens, né? Depois, no século XVIII, que foi validado, né, o afeto, o amor entre os casais e, portanto, entre os filhos. E aí, a responsabilidade dos pais com esses filhos. E aí, mais adiante, um pouco, né, atualmente, que começou, né, os casais a escolherem, né? Vamos ter filhos ou não vamos ter filhos. A constituição das famílias também está diferente, né? Enfim, hoje a parentalidade passa por 2 pais, 2 mães, uma família reconstituída, né? Os pais adotivos também. Então, todos esses aspectos envolvidos, eles refletem, né, numa forma diferente de maternar, de paternar, e nessa construção da parentalidade. Para a minha parentalidade, dentro de um contexto em que eu tenho convivido mais com outras crianças ou menos, em que eu tenha vivido com a rede de apoio mais ampla, como se vivia há 2 gerações atrás, e também no aspecto das minhas experiências de vida,
Porque eu olho para aqui, enquanto você falava, eu estava aqui me examinando e pensando como foi, para mim, a experiência da minha vivência com meus pais nas minhas escolhas em relação à forma como eu ia paternar meus filhos. Então, a minha história de vida teve uma influência grande sobre minhas escolhas. E eu acredito que isso seja importante, né? Sem dúvida, quando o homem e a mulher escolhem, né, por ter um filho, eles começam desde aí já revivenciar algumas experiências, né, que tiveram enquanto bebê, enquanto criança, ao longo da vida, né? Tudo que a gente viveu, todas as experiências infantis, elas são revividas, porque justamente quando a gente pensa em ter um filho, a gente já começa a pensar como que eu vou criar meu filho, né? O que eu quero replicar da educação que eu tive, o que eu não quero reproduzir, né? Aquilo que foi bom para mim, aquilo que não foi. Então, nós já começamos a colocar o pé na parentalidade a partir das nossas experiências de vida, né? Então, essa construção, ela vai acontecer muito antes do nascimento do bebê, muito antes da gestação, né? Quando os pais resolvem a serem pai ou mãe, né? Mas eu posso até dizer que a construção da parentalidade, que ela vem a partir da minha infância, porque as minhas experiências de vida já serão, né, importantes, né, acho que vai ser um fator importante para a formação da minha capacidade, né? Sim. Né? E também a cultura em que eu vivi, o tipo de família onde eu vivi, a relação entre meus pais, as minhas dores, né, da infância, as minhas questões durante a vida, tudo isso repercutiu, né, na minha formação, na minha capacidade de paternar, e certamente eu acho que isso seja universal, né? Com certeza, tudo que vivemos, né, na nossa infância vai compondo, né, os brinquedos, né, que principalmente as meninas fazem, né, de cuidar da boneca. E que é tão importante já ensinar esses cuidados também para os meninos, né? Para eles irem também compondo já a paternidade deles, porque os meninos também podem aprender a cuidar, assim como as meninas, né, aprendem a cuidar. Então, todas essas experiências, as coisas que nós escutamos também sobre maternidade e paternidade, né, de que ser mãe é padecer no paraíso, assim, que a gestação é um momento de plenitude, né? Ou que o parto é um momento de muito sofrimento, né? Que o parto da mãe ou das mulheres daquela família foram difíceis. Enfim, todas essas vivências, tudo que a gente vai escutando, vai compondo, né? De alguma forma, a nossa parentalidade, né? E quando de fato os pais estão já com aquele bebê real nos braços, o seu filho nos braços, acontece uma mudança irreversível no psiquismo dos pais, né? Então, olha que interessante que a partir de todas essas transformações, a gente tem a oportunidade, né, de reescrever a nossa história, né, de fazer diferente alguns aspectos que passamos e que, enfim, pode ter gerado algum trauma ou que a gente vê que hoje não deu certo, né? Temos aspectos conscientes que a gente escolhe, né, se vai replicar, se não vai replicar, e alguns aspectos inconscientes também, né, que às vezes a gente quer fazer diferente, mas quando vê a gente se depara com aquela situação e segue reproduzindo. Para isso, a psicoterapia nos auxilia, né, nesse processo de mudança, né? Dá uma oportunidade desses pais, então, reescreverem a história de uma maneira diferente da que tiveram.
você trouxe alguns conceitos que vêm atravessando gerações e que nós sabemos, né, que lá no século XVI, XVII, as crianças morriam, né? Morriam muitas crianças, tinha muito infanticídio, muito abandono de crianças, e que não tinham um vínculo, não tinham um cuidado, né, de maternagem, de paternagem, né, de cuidados com as crianças, e que essas crianças eram colocadas em asilos e não tinha o cuidado como tem hoje. E que o que a gente chama do discurso higienista, né, que é esse discurso do cuidado, em que a mulher foi responsabilizada pelo lar, veio aquela expressão, né, que vem aí há séculos, que é a maternidade, ela é instintiva, a maternidade é inerente à mulher. O amor, o mito do amor materno, né, que são conceitos que foram colocados como uma forma de controle social. Exato. E que ao longo dos anos muita coisa se mudou na cultura, mas que até hoje esses conceitos estão presentes ainda e de uma maneira que é bastante culpabilizante, né? Então, há 500 anos atrás, esse discurso veio no momento em que era importante que os cidadãos sobrevivessem, porque era uma necessidade até para as guerras, né? Então, você tinha que ter homens sobrevivendo e para que isso acontecesse, as mulheres cuidavam. Foi quando veio esse discurso de que a mulher era a rainha do lar e o homem era o guerreiro que tinha que ir para o mundo. E hoje a gente vê, né, tantos séculos depois, ainda como reverbera na nossa cultura esse discurso quando você falou sobre a questão da brincadeira, da boneca e tudo, que a gente vê que as meninas, desde muito cedo, elas têm um lúdico já associado ao cuidar, né? Ao contato, a cuidar dos bebês, a questão de cuidar da casinha. E quando você vê se um menino vai fazer esse tipo de brincadeira, fala, não, o menino não pode brincar disso. O menino vai ganhar uma metralhadora, vai ganhar, né, vai jogar futebol, vai fazer outras coisas. E se um menino tenta brincar de boneca, muitas vezes ele é retirado daquilo porque acha que isso não vai fazer bem para ele. Então, você vê que é um aspecto cultural que vem atravessando culturas, né? E que esse mito do amor materno, tem o livro da Elizabeth Badinter, né, que questiona muito, e que ela vem com a questão da construção do amor, né, do vínculo, e não como sendo uma coisa que seja inata, né? O amor materno, ele é inato. O homem já nem se questionava isso. Né? Como é que fica isso no momento em que a gente luta pela igualdade, pela participação, pela parentalidade, ou seja, que os dois estejam em igualdade, cada um dando o seu 100%, né, no cuidado com a prole, com as crianças. Quando a gente ainda vem de um discurso, que é o discurso de que a criação de bebês é uma coisa da mulher. É um desserviço, assim, né, para a mulher, e como você disse, estamos fazendo um trabalho reverso, né, e a gente precisa pensar que o cuidado, ele não tem gênero, né, tampouco na parentalidade, ele precisa ser aprendido, né? O puerpério tem a fase, né, que é de adaptação para a mãe conhecer o bebê, para o pai também conhecer o bebê. O amor materno e o amor paterno também, ele precisa ser construído, né? Nós não temos o instinto materno como, né, enfim, a gente conhece essa expressão por aí, né? O amor, ele vai acontecendo, ele vai aumentando, ele vai sendo construído no dia a dia com o bebê, através dos cuidados com esse bebê. E esses cuidados, eles também são aprendidos pela mulher, né? Com essa nova função que a mulher vai se apropriando. Porque a maternidade, a paternidade, ou seja, a parentalidade,
ela é uma modificação na identidade desse homem e dessa mulher, né? Então, os cuidados do bebê, eles são aprendidos tanto pela mulher quanto pelo homem. A mulher, quando está no puerpério, ela precisa ter um tempo para conhecer, para ler o seu bebê, e o homem também. Basta que ambos, né, tenham essa disponibilidade afetiva, né? E o Winnicott nos traz isso, falando um pouco da preocupação materna primária, né? Que ela acontece já ao final da gestação e vai até alguns meses de vida do bebê. Isso ele falou algumas décadas atrás, né? Porque a mulher era a cuidadora primária, né? Dos filhos. Mas se a gente for contextualizar essa condição parental primária, a gente pode falar assim, ela pode acontecer tanto na mulher, né, quanto no homem, ou nos pais adotivos, né, ou, enfim, em casais com 2 pais, com 2 mães, ela tá ligada não ao instinto, mas à disponibilidade afetiva, né, e aquela prontidão que o pai e a mãe têm com o seu bebê. Então, é importante a gente pensar que o amor, ele vai ser construído através dos cuidados, tanto no homem quanto na mulher. E a única coisa que os homens, eles não conseguem fazer é dar de mamar, né? Mas eles podem, enfim, darem o banho, darem a mamadeira, trocar a fralda, colocar no pele a pele, no sling, né? Todos esses cuidados, enfim, de higiene, temperatura e também o aconchego, o carinho, eles podem ser fornecidos pelo homem, né? Basta ele estar disponível afetivamente para estar conectado com esse bebê. Então, essa preocupação materna primária que o Winnicott falava, é que se a gente for adaptar para hoje, né, nessa preocupação parental primária, ela pode acontecer através de uma identificação dos pais com esse bebê, né? E é um desenvolvimento de uma sintonia, né, fina ali, né, de uma disponibilidade afetiva, de tu estar sintonizada, né, com as necessidades desse bebê. E a gente sabe que o bebê, ele precisa não só de cuidados funcionais, né, mas do aconchego, do acalento, do colo, né, desse adulto que é responsável por ele. Então, hoje a gente não pode mais se apoiar na questão desse instinto materno, que foi um desserviço, né? Que enfim, que a sociedade impõe para que somente a mulher fosse a responsável por esse bebê. Tem um aspecto importante, que é a questão da gestação, que você tem ali em torno de 40 semanas, que de alguma forma é um vínculo que é muito íntimo, né? Que é o feto, né? Esse ser que vai nascer, ele está na entranha dessa mãe. Então, é um vínculo que nós homens nunca vamos conhecer, né? Uhum. Assim como essa fase inicial, o início da vida, tem uma questão que, em função do aleitamento materno principalmente, que fica uma questão muito da mulher, que é a responsabilidade, ela se sentir responsável pela sobrevivência dessa criança, né? Uhum. Porque, gente, se eu não tenho leite, se eu não estiver bem, será que eu vou ter leite? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que essa criança vai sobreviver? Então, de certa forma, tem um fator materno que é muito importante na preocupação materna primária, né? E como eu faço esse trabalho com gestantes e com casais, de preparação, né, para gestação, nascimento e para a parte do início da vida, para o desenvolvimento, eu tenho algumas experiências muito, muito interessantes. E a primeira é ver que
quando esses casais acolhem o bebê de uma maneira assim mais próxima, fazem a cama compartilhada, usam sling, dão muito colo, e que o pai tem uma participação mais próxima nos cuidados, né, que tirando amamentar, como você falou, ele pode fazer tudo mais, que a gente observa que num período muito mais curto, esses pais já conseguem fazer a decodificação, a leitura do bebê, e eles conseguem estar aptos, né, e seguros para cuidar. E vejo também casais que muitas vezes colocam o bebê afastado, ou colocam num outro quarto, e com alguém para cuidar, ou colocam câmeras, e mantêm o distanciamento maior, e que ao mesmo tempo que você vê esse distanciamento, você percebe também que o casal não fica bem. O casal não fica confortável, fica no estado de apreensão, de ansiedade, de preocupação, porque não estão com o bebê juntos. E sentem essa dificuldade, né, esse desconforto, mas não entendem que se trouxerem um bebê para junto, essa dificuldade, esse desconforto vai passar. E eu vejo nesses casais que esse estado da preocupação materna primária, dessa coisa, dessa segurança, ele se prolonga. Então, a impressão é que quanto mais sentidos eu, como mãe ou como pai, tenho disponíveis para maternar e para paternar, mais rapidamente eu resolvo dentro de mim esse estado, né, que o Winnicott descreveu, da preocupação materna primária. Eu não sei se você vê isso na sua clínica, se tem percepção desse tipo. Sim, eu acho que isso acontece bastante, né? E as mães, elas se preocupam, principalmente as mães, né? Elas se preocupam muito de irem em busca da maternidade sem falhas, né? Da maternidade perfeita, dos manuais, né? E, enfim, quando a gente vê que as mães estão mais conectadas com as informações do que com o seu próprio bebê, aí acontecem alguns ruídos, né? A gente tem sempre que pensar que tem, enfim, tem algumas teorias que não incentivam, né, colocar os filhos no quarto ou colocarem junto na cama com os pais. E, enfim, né? Eu acho que sempre o importante, eu acho que é sempre pensar se determinada teoria está adequada para o meu contexto familiar, se aquilo faz sentido no meu contexto familiar. E se nesse momento é adequado, traz segurança para essa mãe, traz segurança para esse pai, e principalmente para o bebê, né? Por que não fazer? Sim. Né? Por que não fazer? Porque ficam muitas perguntas, ficam muitas inseguranças, né? Como a gente estava falando anteriormente, a parentalidade não é pronta, né? A gente não sabe, então cada fase a gente precisa ir também conhecendo as necessidades daquele bebê e ir recalculando, né? E ir oferecendo coisas que talvez no início a gente pensava que não iria fazer. Né? E aí depois na prática a gente percebe que sim, é necessário. Uma coisa que me chamou a atenção, de maneira geral nas culturas tradicionais, é a forma como no início da vida as mães mantêm um contato quase permanente, né, com os bebês. Então, na África, né, a África não conhecia, mas eu via, né, colocar os bebês na capulana, via colocar aqui nas comunidades indígenas, na tipóia, na imbira, no sling de cada cultura. E sempre eu via os bebês, né, menores, pequenininhos, nesse contato muito próximo, e em geral os bebês dormindo muito tranquilos. E nessa vivência com as comunidades indígenas, uma coisa que eu também perguntava era sobre a ocorrência de dor de barriga, de cólica nos bebês. E a impressão que eu tinha pelo depoimento das mães é que a gente não via, eles não tinham dor de barriga, não tinham cólica. E nós aprendemos na nossa cultura que cólica é uma coisa que é inerente ao bebê. Todo bebê vai ter cólica, ou quase todos, até os 3 meses. E não é o que eu testemunhava nessas culturas. E no final de 2015, eu
tive, né, esse insight, né, de testar nessas famílias que eu orientava o uso do sling como uma forma de vínculo e também se isso ia diminuir a ocorrência de cólicas. E com o passar dos anos, o que eu observei é que efetivamente os bebês que permanecem no sling desde o início da vida, eles não têm cólica. Os que ou fazem a cama compartilhada ou que recebem muito colo. E nessa observação, o que me chamou muita atenção é que as mães falavam, mas eu acabei de ter o bebê, eu tive uma cesárea, eu tive um parto normal, enfim. E nos primeiros dias ficavam incomodadas para ter o bebê no colo ou para colocar o bebê no sling. Eu falava, então o pai coloca. E estimulava que eles treinassem o uso do sling durante a preparação, durante a gestação. E o que eu observei ao longo dos anos foi um aumento grande na incidência entre esses casais, né, do uso do sling. E eu observei depois de alguns anos como os pais que usavam sling, eles se vinculavam aos bebês muito mais cedo. Já estavam ali, né, paternando, já cuidando, já com um vínculo com a qualidade muito melhor do que aqueles pais que deixavam isso na mão das mulheres, né? Então, é uma questão interessante, né? Como é que é a formação da parentalidade? Como é isso na mulher e como é isso no homem? Elas acontecem diferentes, né? Primeiro, porque a mulher ou a pessoa com útero que gesta, né? Ela começa a sentir o bebê fisicamente, visceralmente, né? Então, ela tem a oportunidade de gestar mentalmente e fisicamente. A transformação é biopsicossocial, né? Então, são todas essas transformações junto, acontecendo ao mesmo tempo nessa mulher, e a oportunidade de sentir visceralmente o bebê projeta a mulher um pouco antes aí na construção da sua parentalidade. Os homens, por sua vez, que gestam só mentalmente, eles acabam tendo um atraso aí, um delay, né, nesse processo. As mulheres às vezes comentam que só foi se dar conta de fato, né, que ia ser pai na sala de parto, quando já estava com o bebê no colo, né? Então, e naturalmente é assim, né? Aí a importância da mulher poder chamar o companheiro, a companheira, a participar, né, das escolhas, né, enfim, das decisões, né, das consultas, para que o homem possa ir se incluindo desde a gestação para ir construindo o seu processo, né, de parentalidade. É crucial, assim, que o homem se sinta já incluído nesse processo, nessa relação aí, para que ele ande mais ou menos junto, né, nessa construção. Mas basicamente a mulher ela tem essa oportunidade, né, de gestar fisicamente, então se antecipa um pouco aí nessa construção. E também a questão de estimular o homem a falar com o bebê, né? Também não é falar com a barriga, né? Porque senão os homens se sentem estranhos, né? Não é falar com a barriga, é falar com o seu filho, né? Dentro da barriga. E compartilhar o que estão sentindo da gestação, as sensações, as emoções. Isso vai incluindo, né? Vai trazendo eles para aquilo que a mulher está vivendo fisicamente, visceralmente, né? Você está trazendo um aspecto muito interessante, que é o envolvimento do pai. Mas nós vemos ainda que é uma coisa que é cultural, que é o bebê chegar e você vê em casa ou vê na consulta, chega a mãe, um recém-nascido, a avó materna ou a avó paterna, mas muitas vezes não vem o pai. E uma questão que, dentro de casa, às vezes a mãe, né, e a avó, seja paterna ou materna, ficam no cuidado com a criança e, de certa forma, excluem o pai. Então,
Se o pai chega, pede para outra pessoa trocar a fralda, ou troca a fralda, mas não pede, por exemplo, para o pai trocar uma fralda, para o pai dar um banho. E às vezes, se o pai vai fazer, ou então, marido, troca a fralda do bebê. O marido vai trocar, ele não sabe trocar uma fralda, a fralda está de trás para frente, olha, está colocando o body ao contrário, não sabe nem abotoar. Né? Uma coisa que está sendo aprendida ali, e que na medida em que você chega e desqualifica o outro, ou você faz uma brincadeira como essa, às vezes você inibe a participação do outro. Né? O que é uma forma de você não autorizar a parentalidade do homem. Né? Então, chamar atenção para isso, né? Que a participação do pai, ela tem que ser autorizada, tem que ser incentivada. E assim, eu só vou trocar uma fralda errada, só vou colocar um body trocado se eu estiver fazendo. Porque eu só não vou errar se eu não fizer. Exato. Né? A questão é como a mulher também vai lidar com essa participação do homem. A gente atribui os cuidados, né, com o gênero feminino. Né? E o cuidado, ele não tem gênero. Né? O cuidado, ele é sim aprendido, inclusive pela mulher. É um novo papel, né, que a gente precisa se apropriar, é uma nova função. Então, a gente também aprende a cuidar, a gente também aprende a ser mãe daquele bebê, porque é diferente ser mãe da Maria e é diferente ser mãe do João, né? Cada dupla, a dinâmica é diferente. E os homens, eles também precisam aprender esses cuidados. Sem dúvida, a mulher, ela precisa incentivar e autorizar o pai a entrar nessa relação, que no início é muito fusionada, né? Justamente pela questão da gestação, né? Por esse vínculo que já acontece antes ali, né? De tu sentir fisicamente o filho contigo. Quando tudo dá certo, acontece uma continuidade desse vínculo. Mas as mulheres, elas precisam autorizar que os pais entrem nesses cuidados, nessa parentalidade. A gente sabe, né, que isso não é uma maioria, né, em sua maioria o que acontece, né, tem a presença, o homem querer estar presente, né, nessa relação, mas sim, existe e precisa ser valorizado, né, essa entrada aí do pai, porque ela é benéfica para toda a família, né? Para o pai, porque ele vai ser muito além do provedor, né? Ele vai ser muito além da pessoa que coloca o limite, né? Ele vai ter a oportunidade de estabelecer o vínculo com o filho lá nos primeiros dias de vida, né? Através dos cuidados. Então, ele vai ter uma relação também de afeto, né? Para o bebê, porque igualmente é importante a presença do pai e da mãe, né? Ele vai só se beneficiar tendo essas duas presenças. E para a mulher, porque ela acaba se desonerando de algumas tarefas, né? Então, diminui a questão da sobrecarga, mas ela precisa deixar o pai fazer do jeito que ele sabe, né? E também aprender, e a gente só aprende errando, né? O body vai estar colocado ao contrário em algum momento, né? Talvez a combinação da roupa ali não seja a que a mãe ia fazer, mas acho que a gente precisa ter atenção de que, bom, ele está fazendo, né? A intenção é de cuidar do bebê. Eu acho que se não passa pela questão da negligência, logicamente tem que dar esse espaço, né? Porque ele vai ser pai do jeito que ele consegue ser, né? De acordo com as possibilidades. Então é preciso deixar o espaço para essa relação também se construir. Então, quer dizer, as coisas não têm que ser feitas da maneira que eu quero, né? Cada um tem a sua forma diferente de fazer. Eu acho que é importante para o bebê também
aprender essas diferenças, né? Entender que a mãe pode fazer de um jeito, o pai pode fazer de outro, e que está tudo certo. Não tem uma fórmula, uma forma única de fazer. O importante é que as necessidades desse bebê sejam atendidas, né? E também acho que é importante falar que o bebê ele tem necessidades, né? Ele não tem a manha, né? Um bebê recém-nascido, bem no iniciozinho da vida, ele não tem manha, ele tem necessidade e que vão além, né, de higiene, alimentação, temperatura. Ele tem a necessidade do aconchego, do acolhimento, do colo. E isso o homem e a mulher podem oferecer, devem oferecer. No que se trata de vínculo, no início da vida, a gente entende que pro bebê é a constituição psíquica dele, Sim. né? É a saúde mental do bebê, essa possibilidade de ter bons vínculos no início da vida. Então, é inquestionável, né? A importância da presença tanto da mãe quanto do pai. E isso vai sendo construído só no dia a dia, não tem outro jeito, né? Então, a capacidade de cuidar, ela não é inata. Não. Então, não é a mulher que nasce sabendo cuidar e o homem nasce não sabendo. Né? Ou seja, qualquer um dos dois não sabe cuidar, a não ser que tenha aprendido antes, ou então os dois vão aprender e, eventualmente, você pode ter um companheiro que tem filhos, que já teve filhos, ou que tem alguma experiência anterior, e ele pode até ter uma experiência com cuidados maior do que uma mãe que vai ter contato com o bebê pela primeira vez. Sem dúvida. Quando o seu nasce, né, que não tem uma experiência prévia. Então, tudo é construção. Tudo é construção. Se nós formos pensar há 2 gerações atrás, os meus avós tinham 10 filhos, 12 filhos, 13 filhos. A geração dos meus pais tinha 6 filhos. Hoje nós vemos os pais com um filho e hoje muitos optando por não ter filhos, né? Então, é um aspecto interessante que, como eu me formo para a minha parentalidade, dentro de um contexto em que eu tenho convivido mais com outras crianças ou menos, em que eu tenha vivido com a rede de apoio mais ampla, como se vivia há 2 gerações atrás. E também no aspecto das minhas experiências de vida, porque eu olho aqui, enquanto você falava, eu estava aqui me examinando e pensando como foi para mim a experiência da minha vivência com meus pais nas minhas escolhas em relação à forma como eu ia paternar meus filhos. Então, a minha história de vida teve uma influência grande sobre minhas escolhas. E eu acredito que isso seja importante, né? Sem dúvida. Quando o homem e a mulher escolhem, né, por ter um filho, eles começam desde aí já revivenciar algumas experiências, né, que tiveram enquanto bebê, enquanto criança, ao longo da vida, né? Tudo que a gente viveu, todas as experiências infantis, elas são revividas, porque justamente quando a gente pensa em ter um filho, a gente já começa a pensar como que eu vou criar meu filho, né? O que eu quero replicar da educação que eu tive, o que eu não quero reproduzir, né? Aquilo que foi bom para mim, aquilo que não foi. Então, nós já começamos a colocar o pé na parentalidade a partir das nossas experiências de vida, né? Então, essa construção, ela vai acontecer muito antes do nascimento do bebê, muito antes da gestação, né? Quando os pais resolvem a serem pai ou mãe, né? Mas eu posso até dizer que a construção da parentalidade, que ela vem a partir da minha infância, porque as minhas experiências de vida já serão, né, importantes, né? Acho que vai ser um fator importante para a formação da minha capacidade, né? Sim. Né? E também a cultura em que eu vivi, o tipo de família onde eu vivi, a relação entre meus pais, as minhas dores, né, da infância, as minhas questões durante a vida, tudo isso
repercutiu, né, na minha formação, na minha capacidade de paternar, e certamente eu acho que isso seja universal, né? Com certeza, tudo que vivemos, né, na nossa infância vai compondo, né, os brinquedos, né, que principalmente as meninas fazem, né, de cuidar da boneca. E que é tão importante já ensinar esses cuidados também para os meninos, né? Para eles irem também compondo já a paternidade deles, porque os meninos também podem aprender a cuidar, assim como as meninas, né, aprendem a cuidar. Então, todas essas experiências, as coisas que nós escutamos também sobre maternidade e paternidade, né, de que ser mãe é padecer no paraíso, assim, que a gestação é um momento de plenitude, né? Ou que o parto é um momento de muito sofrimento, né? Que o parto da mãe ou das mulheres daquela família foram difíceis. Enfim, todas essas vivências, tudo que a gente vai escutando, vai compondo, né? De alguma forma, a nossa parentalidade, né? Quando de fato os pais estão já com aquele bebê real nos braços, o seu filho nos braços, acontece uma mudança irreversível no psiquismo dos pais, né? Então, olha que interessante que a partir de todas essas transformações, a gente tem a oportunidade, né, de reescrever a nossa história, né, de fazer diferente alguns aspectos que passamos e que, enfim, pode ter gerado algum trauma ou que a gente vê que hoje não deu certo, né? Temos aspectos conscientes que a gente escolhe, né, se vai replicar, se não vai replicar, e alguns aspectos inconscientes também, né, que às vezes a gente quer fazer diferente, mas quando vê a gente se depara com aquela situação e segue reproduzindo. Para isso, a psicoterapia nos auxilia, né, nesse processo de mudança, né? Dá uma oportunidade desses pais, então, reescreverem a história de uma maneira diferente da que tiveram. Você trouxe alguns conceitos que vêm atravessando gerações e que nós sabemos, né, que lá no século XVI, XVII, as crianças morriam, né? Morriam muitas crianças, tinha muito infanticídio, muito abandono de crianças, e que não tinham um vínculo, não tinham um cuidado, né, de maternagem, de paternagem, né, de cuidados com as crianças, e que essas crianças eram colocadas em asilos, e não tinha o cuidado como tem hoje. E que o que a gente chama do discurso higienista, né, que é esse discurso do cuidado, em que a mulher foi responsabilizada pelo lar, veio aquela expressão, né, que vem aí há séculos, que é a maternidade, ela é instintiva, a maternidade é inerente à mulher. Uhum. O mito do amor materno, né, que são conceitos que foram colocados como uma forma de controle social. Exato. E que ao longo dos anos muita coisa se mudou na cultura, mas que até hoje esses conceitos estão presentes ainda e de uma maneira que é bastante culpabilizante, né? Então, há 500 anos atrás, esse discurso veio no momento em que era importante que os cidadãos sobrevivessem, porque era uma necessidade até para as guerras, né? Então, você tinha que ter homens sobrevivendo e para que isso acontecesse, as mulheres cuidavam. Foi quando veio esse discurso de que a mulher era a rainha do lar e o homem era o guerreiro que tinha que ir para o mundo. E hoje a gente vê, né, tantos séculos depois, ainda como reverbera na nossa cultura esse discurso quando você falou sobre a questão da brincadeira, da boneca e tudo, que a gente vê que as meninas, desde muito cedo, elas têm um lúdico já associado ao cuidar, né? Ao contato, a cuidar dos bebês, a questão de cuidar da casinha.
E quando você vê se um menino vai fazer esse tipo de brincadeira, fala, não, o menino não pode brincar disso. O menino vai ganhar uma metralhadora, vai ganhar, né, vai jogar futebol, vai fazer outras coisas. E se um menino tenta brincar de boneca, muitas vezes ele é retirado daquilo porque acha que isso não vai fazer bem para ele. Uhum. Então, você vê que é um aspecto cultural que vem atravessando culturas, né? E que esse mito do amor materno, tem o livro da Elizabeth Badinter, né, que questiona muito, e que ela vem com a questão da construção do amor, né, do vínculo, e não como sendo uma coisa que seja inata, né? O amor materno, ele é inato. O homem já nem se questionava isso. Né? Como é que fica isso no momento em que a gente luta pela igualdade, pela participação, pela parentalidade, ou seja, que os dois estejam em igualdade, cada um dando o seu 100%, né, no cuidado com a prole, com as crianças. Quando a gente ainda vem de um discurso, que é o discurso de que a criação de bebês é uma coisa da mulher. É um desserviço, assim, né, para a mulher, e como você disse, estamos fazendo um trabalho reverso, né, e a gente precisa pensar que o cuidado, ele não tem gênero, né, tampouco na parentalidade, ele precisa ser aprendido. O amor materno e o amor paterno também, ele precisa ser construído, né? Nós não temos o instinto materno como, né? Enfim, a gente conhece essa expressão por aí, né? O amor, ele vai acontecendo, ele vai aumentando, ele vai sendo construído no dia a dia com o bebê, através dos cuidados com esse bebê. E esses cuidados, eles também são aprendidos pela mulher, né? Com essa nova função que a mulher vai se apropriando, porque a maternidade, a paternidade, ou seja, a parentalidade, ela é uma modificação na identidade desse homem e dessa mulher, né? Então, os cuidados do bebê, eles são aprendidos tanto pela mulher quanto pelo homem. A mulher, quando está no puerpério, ela precisa ter um tempo para conhecer, para ler o seu bebê. E o homem também. Basta que ambos, né, tenham essa disponibilidade afetiva, né? E o Winnicott nos traz isso, falando um pouco da preocupação materna primária, né? Que ela acontece já ao final da gestação e vai até alguns meses de vida do bebê. Isso ele falou algumas décadas atrás, né? Porque a mulher era a cuidadora primária, né? Dos filhos. Mas se a gente for contextualizar, essa condição parental primária, a gente pode falar assim, ela pode acontecer tanto na mulher, né, quanto no homem, ou nos pais adotivos, né, ou, enfim, em casais com dois pais, com duas mães. Ela está ligada não ao instinto, mas à disponibilidade afetiva, né, e aquela prontidão que o pai e a mãe tem com o seu bebê. Então, é importante a gente pensar que o amor, ele vai ser construído através dos cuidados, tanto no homem quanto na mulher. E a única coisa que os homens, eles não conseguem fazer é dar de mamar, né? Mas eles podem, enfim, darem o banho, darem a mamadeira, trocar a fralda, colocar no pele-a-pele, no sling, né? Todos esses cuidados, enfim, de higiene, temperatura e também o aconchego, o carinho, eles podem ser fornecidos pelo homem, né? Basta ele estar disponível afetivamente para estar conectado com esse bebê. Então, essa preocupação materna primária que o Winnicott falava é que se a gente
for adaptar para hoje, né, nessa preocupação parental primária, ela pode acontecer através de uma identificação dos pais com esse bebê, né? E é um desenvolvimento de uma sintonia, né, fina ali, né, de uma disponibilidade afetiva, de tu estar sintonizada, né, com as necessidades desse bebê. E a gente sabe que o bebê ele precisa não só de cuidados funcionais, né, mas do aconchego, do acalento, do colo, né, desse adulto que é responsável por ele. Então, hoje a gente não pode mais se apoiar na questão desse instinto materno, que foi um desserviço, né? Enfim, que a sociedade impõe para que somente a mulher fosse a responsável por esse bebê. Tem um aspecto importante, que é a questão da gestação, que você tem ali em torno de 40 semanas, que de alguma forma é um vínculo que é muito íntimo, né? Que é o feto, né? Esse ser que vai nascer, ele está na entranha dessa mãe. Então, é um vínculo que nós homens nunca vamos conhecer, né? Uhum. Assim como essa fase inicial, o início da vida, tem uma questão que, em função do aleitamento materno principalmente, que fica uma questão muito da mulher, que é a responsabilidade, ela se sentir responsável pela sobrevivência dessa criança, né? Uhum. Porque, gente, se eu não tenho leite, se eu não estiver bem, será que eu vou ter leite? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que essa criança vai sobreviver? Então, de certa forma, tem um fator materno que é muito importante na preocupação materna primária, né? E como eu faço esse trabalho com gestantes e com casais, de preparação, né, para gestação, nascimento e para a parte do início da vida, para o desenvolvimento, eu tenho algumas experiências muito, muito interessantes. E a primeira é ver que quando esses casais acolhem o bebê de uma maneira assim mais próxima, fazem a cama compartilhada, usam sling, dão muito colo, e que o pai tem uma participação mais próxima nos cuidados, né, que tirando amamentar, como você falou, ele pode fazer tudo mais, que a gente observa que num período muito mais curto, esses pais já conseguem fazer a decodificação, a leitura do bebê, e eles conseguem estar aptos, né, e seguros para cuidar. E vejo também casais que muitas vezes colocam o bebê afastado, ou colocam num outro quarto, e com alguém para cuidar, ou colocam câmeras, e mantêm o distanciamento maior, e que ao mesmo tempo que você vê esse distanciamento, você percebe também que o casal não fica bem. O casal não fica confortável, fica no estado de apreensão, de ansiedade, de preocupação, porque não estão com o bebê juntos. E sentem essa dificuldade, esse desconforto, mas não entendem que se trouxerem um bebê para junto, essa dificuldade, esse desconforto vai passar. E eu vejo nesses casais que esse estado da preocupação materna primária, dessa coisa, dessa segurança, ele se prolonga. Então, a impressão é que quanto mais sentidos eu, como mãe ou como pai, tenho disponíveis para maternar e para paternar, mais rapidamente eu resolvo dentro de mim esse estado, né, que o Winnicott descreveu, da preocupação materna primária. Eu não sei se você vê isso na sua clínica, se tem percepção desse tipo. Sim, eu acho que isso acontece bastante, né? E as mães, elas se preocupam, principalmente as mães, né? Elas se preocupam muito de irem em busca da maternidade sem falhas, né? Da maternidade perfeita, dos manuais, né? E, enfim, quando a gente vê que as mães estão mais conectadas com as informações do que com o seu próprio bebê, aí acontecem alguns ruídos, né? A gente tem sempre que pensar que tem algumas teorias que não incentivam, né, colocar os filhos no quarto ou colocarem junto na cama com os pais. E, enfim, né? Eu acho que sempre
O importante, eu acho que é sempre pensar se determinada teoria está adequada para o meu contexto familiar, se aquilo faz sentido no meu contexto familiar. E se nesse momento é adequado, traz segurança para essa mãe, traz segurança para esse pai, e principalmente para o bebê, né? Por que não Sim, fazer? sim, Né? Por que não fazer? Porque ficam muitas perguntas, ficam muitas inseguranças, né? Como a gente estava falando anteriormente, a parentalidade não é pronta, né? A gente não sabe. Então, cada fase a gente precisa ir também conhecendo as necessidades daquele bebê e ir recalculando, né? E ir oferecendo coisas que talvez no início a gente pensava que sim. não iria fazer, né? E aí depois na prática a gente percebe que sim, é necessário. De fato, elas acontecem diferente, né? Essa construção da parentalidade na mulher ou nas pessoas com útero que gestam, elas têm a oportunidade de sentir, né, essas transformações físicas e sentem o bebê, né, sentem os movimentos do bebê. Então, ela tem a oportunidade de gestar mentalmente e fisicamente, o que vai antecipando aí essa construção da maternidade, consegue sentir concretamente, né, a maternidade. Então, é uma oportunidade, né, que se tem de ir aos pouquinhos, porque a gestação, ela tem ela não tem só as transformações físicas, né? A transformação é biopsicossocial, né? Então, são todas essas transformações junto, acontecendo ao mesmo tempo nessa mulher, e a oportunidade de sentir visceralmente o bebê projeta a mulher um pouco antes aí, na construção da sua parentalidade. Os homens, por sua vez, que gestam só mentalmente, eles acabam tendo um atraso aí, um delay, né, nesse processo. As mulheres às vezes comentam que, bom, só foi se dar conta de fato, né, que ia ser pai na sala de parto, quando já estava com o bebê no colo, né? Então, e naturalmente é assim, né? Aí a importância da mulher poder chamar o companheiro, a companheira, a participar, né, das escolhas, né, enfim, das decisões, né, das consultas, para que o homem possa ir se incluindo desde a gestação para ir construindo o seu processo, né, de parentalidade. É crucial, assim, que o homem se sinta já incluído nesse processo, nessa relação aí, para que ele ande mais ou menos junto, né, nessa construção. Mas é basicamente a mulher, ela tem essa oportunidade, né, de gestar fisicamente, então se antecipa um pouco aí nessa construção. E também a questão de estimular o homem a falar com o bebê, né? Também não é falar com a barriga, né? Porque senão os homens se sentem estranhos, né? Não é falar com a barriga, é falar com o seu filho, né? Dentro da barriga. E compartilhar o que estão sentindo da gestação, as sensações, as emoções. Isso vai incluindo, né? Vai trazendo eles para aquilo que a mulher está vivendo fisicamente, visceralmente, né? Você está trazendo um aspecto muito interessante, que é o envolvimento do pai. Mas nós vemos ainda que é uma coisa que é cultural, que é o bebê chegar e você vê em casa ou vê na consulta, chega a mãe, um recém-nascido, a avó materna ou a avó paterna, mas não, muitas vezes não vem o pai. E uma questão que dentro de casa, às vezes a mãe, né, e a avó, seja paterna ou materna, ficam no cuidado com a criança e, de certa forma, excluem o pai. Então, se o pai chega,
pede para outra pessoa trocar fralda ou trocar fralda, mas não pede, por exemplo, para o pai trocar uma fralda, para o pai dar um banho. E às vezes, se o pai vai fazer, ou então, marido, troca a fralda do bebê. O marido vai trocar, ele não sabe trocar uma fralda, a fralda está de trás para frente, olha, está colocando o body ao contrário, não sabe nem abotoar. Né? Uma coisa que está sendo aprendida ali, e que na medida em que você chega e desqualifica o outro, ou você faz uma brincadeira como essa, às vezes você inibe a participação do outro. Né? O que é uma forma de você não autorizar a parentalidade do homem. Né? Então, chamar atenção para isso, né? Que a participação do pai, ela tem que ser autorizada, tem que ser incentivada. E assim, eu só vou trocar uma fralda errada, só vou colocar um body trocado se eu estiver fazendo. Porque eu só não vou errar se eu não fizer. Exato. Né? A questão é como a mulher também vai lidar com essa participação do homem. A gente atribui os cuidados, né, com o gênero feminino. Né? E o cuidado, ele não tem gênero. Né? O cuidado, ele é sim aprendido, inclusive pela mulher. É um novo papel, né, que a gente precisa se apropriar, é uma nova função. Então, a gente também aprende a cuidar, a gente também aprende a ser mãe daquele bebê, porque é diferente ser mãe da Maria e é diferente ser mãe do João, né? Cada dupla, a dinâmica é diferente. E os homens, eles também precisam aprender esses cuidados. A mulher, ela precisa incentivar e autorizar o pai a entrar nessa relação, que no início é muito fusionada, né? Justamente pela questão da gestação, né? Por esse vínculo que já acontece antes ali, né? De tu sentir fisicamente o filho contigo. Quando tudo dá certo, acontece uma continuidade desse vínculo. Mas as mulheres, elas precisam autorizar que os pais entrem nesses cuidados, nessa parentalidade. A gente sabe, né, que isso não é uma maioria, né, em sua maioria o que acontece, né, tem a presença, o homem querer estar presente, né, nessa relação, mas sim, existe e precisa ser valorizado, né, essa entrada aí do pai, porque ela é benéfica para toda a família, né? Para o pai, porque ele vai ser muito além do provedor, né? Ele vai ser muito além da pessoa que coloca o limite, né? Ele vai ter a oportunidade de estabelecer o vínculo com o filho lá nos primeiros dias de vida, né? Através dos cuidados. Então, ele vai ter uma relação também de afeto, né? Para o bebê, porque igualmente é importante a presença do pai e da mãe, né? Ele vai só se beneficiar tendo essas duas presenças. E para a mulher, porque ela acaba se desonerando de algumas tarefas, né? Então, diminui a questão da sobrecarga, mas ela precisa deixar o pai fazer do jeito que ele sabe, né? E também aprender, e a gente só aprende errando, né? O body vai estar colocado ao contrário em algum momento, né? Talvez a combinação da roupa ali não seja a que a mãe ia fazer, mas acho que a gente precisa ter atenção de que, bom, ele está fazendo, né? A intenção é de cuidar do bebê. Eu acho que se não passa pela questão da negligência, logicamente tem que dar esse espaço, né? Porque ele vai ser pai do jeito que ele consegue ser, né? De acordo com as possibilidades. Então, é preciso deixar o espaço para essa relação também se construir. Então, quer dizer, as coisas não têm que ser feitas da maneira que eu quero, né? Cada um tem a sua forma diferente de fazer. Eu acho que é importante para o bebê também
aprender essas diferenças, né? Entender que a mãe pode fazer de um jeito, o pai pode fazer de outro, e que está tudo certo. Não tem uma forma única de fazer. O importante é que as necessidades desse bebê sejam atendidas, né? E também acho que é importante falar que o bebê ele tem necessidades, né? Ele não tem a manha, né? Um bebê recém-nascido, bem no iniciozinho da vida, ele não tem manha, ele tem necessidade e que vão além, né, de higiene, alimentação, temperatura. Ele tem a necessidade do aconchego, do acolhimento, do colo. E isso o homem e a mulher podem oferecer, devem oferecer. No que se trata de vínculo, no início da vida, a gente entende que pro bebê é a constituição psíquica dele, Sim. né? É a saúde mental do bebê, essa possibilidade de ter bons vínculos no início da vida. Então, é inquestionável, né? A importância da presença tanto da mãe quanto do pai. E isso vai sendo construído só no dia a dia, não tem outro jeito, né? Então, a capacidade de cuidar, ela não é inata. Não. Então, não é a mulher que nasce sabendo cuidar e o homem nasce não sabendo. Né? Ou seja, qualquer um dos dois não sabe cuidar, a não ser que tenha aprendido antes, ou então os dois vão aprender e, eventualmente, você pode ter um companheiro que tem filhos, que já teve filhos, ou que tem alguma experiência anterior, e ele pode até ter uma experiência com cuidados maior do que uma mãe que vai ter contato com o bebê pela primeira vez. Sem dúvida. Quando o seu nasce, né, que não tem uma experiência prévia. Então, tudo é construção. Tudo é construção. Os cuidados, eles não são relacionados com o gênero, né? E a gente precisa pensar que esses vínculos primordiais e esses cuidados que o bebê recebe, eles estão muito mais ligados com a disponibilidade afetiva desses cuidadores do que instintiva. Sim. Né? Então, vai muito do que naquele momento eu tô apta, me sinto apta para fazer. E é super importante poder combinar, né, para ter essa responsabilidade, né, esses cuidados de uma forma mais igualitária. O que tu te sente à vontade de fazer? Né? Porque, às vezes, para mim, é uma delícia dar banho no bebê, eu gosto muito, e para o meu companheiro, enfim, ele prefere colocar roupa, enxugar, enfim, dar comida, né, quando já é um pouquinho maior, ou dar mamadeira, enfim, fazer uma outra coisa, né? Porque a gente também tem habilidades, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então, fazer essas combinações, né? Do que tu te sente à vontade de fazer é tua responsabilidade, né? E eu fico com a responsabilidade X, né? E, por fim, enfim, algumas coisas precisam ser feitas, que o bebê precisa, e algum de nós vai ter que dar conta, vai ter que fazer. Mas não tá ligada ao gênero, né? Porque a gente torna-se pai e mãe, somos aprendizes desse papel e a gente só aprende na troca com esse bebê. O que você traz, assim, a imagem que eu formei aqui foi a imagem de uma dança. É um compartilhamento, então o cuidado pode ser feito junto, né? Os dois podem cuidar ao mesmo tempo, né? É como uma troca de passos ali. E uma situação também que eu queria trazer, que você falou sobre essa questão que é a vivência da gestação como uma forma de vinculação já objetiva, não só psíquica, e da importância, né, das duas formas, e do acesso, né, do companheiro acontecer após o nascimento. Mas nós temos a situação também de casais, né, que adotam uma criança e que, ao mesmo tempo que a gente imagina assim, bem, eles não vão passar pela experiência das 40 semanas, mas muitas vezes o tempo até se conseguir entre a decisão da adoção, até você seguir processos e ter um bebê em casa, uma criança em casa, pode ser uma criança maior e não um bebê, pode ser muito mais do que 40 semanas. Ou seja, Exato. Eu posso, como um futuro pai adotivo, já
começar a ter uma preocupação na construção da minha parentalidade que dure mais do que 40 semanas, né? Na preparação para até a chegada efetiva desse filho, dessa filha na minha vida. O que você pode falar sobre essa questão da parentalidade em casais em que tem um filho naturalmente e aqueles que têm por adoção? Bom, partindo do princípio, né, que nós não temos instinto materno, né, e que o amor ele é construído, né, o vínculo se estabelece na relação, a parentalidade deles, ela também vai ser construída, enfim, de forma muito positiva, porque também é uma trajetória, né? Não é diferente por ser um filho adotivo. A gente traz também questões que compõem as nossas vivências ao longo da vida, na parentalidade adotiva, né? Então, isso vai sendo construído já nesse desejo de ser pai e mãe, tanto biológico quanto adotivo, e na disponibilidade afetiva que esse casal tá, que muitas vezes é até maior, né, do Sim. que os pais biológicos. Que a construção dessa parentalidade, ela está relacionada à história de vida de cada um, às experiências com seus pais, né, e cuidadores do início da vida, com o contexto cultural histórico, né, em que essa família vive, tem o aspecto da do contato prévio, né, e cuidado com outras crianças, eu anotei isso aqui. E um aspecto também que a gente tem que ver que é a minha condição, né, como pai ou de uma mãe, da história também pregressa dela, porque às vezes você tem casais que um ou os dois tem depressão, tem algum outro tipo de sofrimento psíquico, que muitas vezes já vem da história familiar, né? Ou que coisas que vão aparecer durante a gestação ou após o nascimento do bebê, que também certamente vão influenciar no exercício, na formação da parentalidade. E dentro do seu trabalho, imagine que o seu dia a dia seja com essas situações que às vezes entram no campo da psicopatologia, né? Se você puder falar alguma coisa sobre isso? Tudo que compõe a nossa história, ou ela facilita, ou ela dificulta, né, no exercício da parentalidade. E se a gente for pensar em sofrimento psíquico, a gente também tem que pensar no contexto que essa gestante, que essa mãe, ela está inserida. Tem algumas situações que elas acabam intensificando, né, a insegurança, a instabilidade, a falta de rede de apoio, a questão econômica, né? Se essa mulher ela tem um companheiro, uma companheira, então a rede de apoio ela é muito importante nesse momento. Então todos esses fatores eles influenciam para que essa mulher ela consiga exercer a maternidade de uma forma mais saudável ou acabe entrando em sofrimento psíquico. E é bem importante a gente pensar que a rede de apoio, quando eu digo rede de apoio, ou é uma rede de apoio que a gente compõe, que é paga, né? Ou aí entra a família, né? Entra os avós, entra, enfim, quem se dispõe ali a estar com essa mulher. Pai não é rede de apoio, pai é pai, assim como mãe é mãe. Essa rede de apoio ela pode ser protetiva assim para a saúde mental dessa mulher e o conhecimento da rede de apoio de saber que bom, é um momento de vulnerabilidade psíquica, é um momento que a mulher está mais instável emocionalmente. Logo após o parto tem a questão hormonal também, a questão do baby blues, né? E que o baby blues, ele tende a se dissipar, ele vai passar ali em torno de 20 dias, né? As coisas já emocionalmente têm que estar mais equilibrada. E às vezes a mulher, ela não se percebe nessa condição, né? Que está entrando no sofrimento.
psíquico. Então, nesse momento, a rede de apoio ela é crucial para chegar e dizer assim, olha, tem coisa errada aqui, né? As coisas né, podiam estar num outro caminho, né? Eu tô vendo que, às vezes, as mulheres elas ficam muito funcionais, né? E acabam fazendo e não conseguem se conectar com o bebê de fato, assim, com a necessidade, né? Cuida, troca, amamenta, dá banho, mas não consegue a conexão afetiva. Dependendo do grau e da intensidade também desse sofrimento, às vezes há dificuldade até de se conectar com esse bebê, né? Não é falta de amor, né? É uma condição que ela está passando nesse momento. Então, a rede de apoio, de poder dar esse suporte, aí entra a função também do pai, né? De se preocupar com essa mulher, de oferecer o apoio necessário, pegar da mão e dizer assim, olha, vamos procurar uma ajuda especializada, né? E aí alguém também, quando está acontecendo essas dificuldades, pai entrar e cuidar, né, de uma forma mais efetiva desse bebê, para que essa mulher consiga se restabelecer também. Então, todas essas questões, elas facilitam, né, para que a mulher, ela tenha saúde mental, né, ou nessa falta de estrutura também dificulta, né, porque a gente sabe que se a mulher, ela não está podendo estar disponível ali afetivamente para aquele bebê, porque ela tem que se preocupar com os outros filhos, com a casa, com os boletos para pagar, né? Ou tem enfim, algum familiar que está doente, ela não consegue estar E tem uma conectada questão com que esse às vezes bebê. eu estou num sofrimento que eu não consigo dar conta de mim. De Né? Quanto fato, mais cuidar de um outro ser, né, num momento tão de delicado, dependência total, absoluta, é muito né? difícil. Né? Vê, tem cerca de 25 anos que eu tive um questionamento muito grande, porque até então eu fazia o meu atendimento das famílias no consultório e chegavam, né, casais com bebês com questões, com dúvidas, já com algum grau de disfuncionalidade. E eu percebi assim, faltava de uma consciência. Na época eu nem pensava no termo parentalidade, mas eu ia assim muito da condição de viver uma maternidade plena ou uma paternidade plena. E na época o que me ocorreu, assim, eu pensei, bem, o que é que eu posso fazer por essas famílias para chegar mais cedo na vida delas, para poder ajudar de uma maneira mais integrada. E a partir daí eu comecei a fazer o atendimento dos casais, das grávidas ou dos casais na gestação. E esse trabalho ao longo dos anos, eu abordo sempre a questão que é para que o casal entenda o que está acontecendo dentro do útero, em termos de desenvolvimento sensorial do feto, de como o feto percebe a vivência do útero, do corpo da mãe e do ambiente, do entorno, como uma forma de já estabelecer uma conexão. Eu já percebo que o feto que eu carrego, esse feto que está ali no corpo da mãe, que ele já interage, que ele já se vincula. E fui trazendo isso com o passar dos anos e percebendo o quanto isso, quando eles têm esse entendimento, já conectam com os cuidados iniciais após o nascimento. E como isso já contribui muito para a formação do vínculo. Isso foi um trabalho que veio ao longo dos anos, e aí comecei a fazer isso no consultório, depois passei a fazer isso nos grupos de gestantes, de casais grávidos, até o momento em que eu comecei a fazer isso nas redes. E chegou num ponto em que eu estruturei um curso que é a preparação. Gestação, preparação para o nascimento e para os cuidados iniciais e para o desenvolvimento do bebê. E faço isso pela internet e tenho contato com essas famílias, né, encontros mensais ou bimestrais para discutir e acompanho esses casais depois que o bebê nasce durante mais um ano. E um acompanhamento virtual, não? Poucos eu acompanho presencialmente.
E uma coisa muito gratificante para mim é entender o quanto esse trabalho impacta, o quanto ele é transformador na qualidade do acolhimento do bebê que nasce, essa preparação prévia. Mas eu penso numa coisa muito além. Quando eu penso em preparar o casal para a maternidade, para uma paternidade, para uma parentalidade consciente, eu imagino que isso vai impactar na formação já dessa criança ao longo da vida, da capacidade, já estou formando a parentalidade nessa criança ao longo da vida, na medida em que eu tenho pais mais conscientes. E eu sinto, como pediatra, que esse é o meu papel. E esse é um trabalho que me motiva. Eu acho que a grande missão que eu vivo nessa época da minha vida profissional é essa. Da mesma forma que você, como psicóloga perinatal, estamos lado a lado acompanhando um mesmo tempo de vida, né? E dentro do seu trabalho, eu imagino que você lide bastante com a questão mesmo até da orientação, mas também muito já do sofrimento perinatal. Mas a pergunta é, como você vê o seu papel como psicóloga perinatal na preparação desses indivíduos, né, para o exercício, para a vivência de uma parentalidade plena, e como você imagina o impacto disso no futuro, né, nas gerações que estão vindo aí? Eu penso que a gente tem a oportunidade, né, trabalhando nessa área, de trabalhar com a promoção e a prevenção da saúde mental, né? A partir do momento que a gente consegue atender os casais que estão tentando, ou já a gestante ou o casal, a gente consegue proporcionar que essas famílias, né, que vão se compor, já consigam abrir um espaço mental e afetivo para receber esse bebê, né? Que é mais importante ou tão importante como ter um espaço físico de fato para esse bebê, né? A partir do momento que a mulher, que o homem, eles conseguem se projetar nesse papel de uma forma antecipada, ele já consegue construir também a parentalidade de uma forma diferente. Porque, como a gente estava conversando anteriormente, esse homem e essa mulher, eles entram com a sua história de vida, né? E nem sempre né, o homem tem a mesma intenção que a mulher na paternidade. A mulher, às vezes, teve uma história de vida, de repente, que foi mais difícil. Então, essas questões, elas começam a aparecer já nesse casal, e a partir do momento que a gente tem a oportunidade também de trabalhar essas questões individuais de cada um, eles já entram, né, na parentalidade deles de uma forma diferente, de uma forma mais criativa e não tanto sintomática, né? Porque às vezes a gente quer fazer diferente, mas não consegue, Sim. né? Pela nossa história de vida. Então, a gente consegue trabalhar com a prevenção. Eu acho que é um presente, né? Acho que todo mundo se beneficia, né? E a possibilidade dessa mulher, principalmente da mulher, porque também entra as questões hormonais aí, história de vida, o contexto atual, né? Que ela vai receber esse bebê, que a gente consegue ir trabalhando isso já na gestação, antes dela estar com o bebê nos braços. É uma outra possibilidade, né, de parentalidade, e a possibilidade dela estar mais saudável emocionalmente, né? Porque a gente sabe que tanto a gestação quanto o puerpério é um momento de bastante instabilidade emocional, né? Por conta de tanta mudança, né, biopsicossocial que acontece na vida dessa mulher, do homem também, né? Mas principalmente da mulher,
até porque tem a questão da licença maternidade, ela é mais ampliada que a do homem, lógico, né? Então, a mulher também tem um tempo de vida que se dedica exclusivamente para esse bebê. Então, ela fica mais tempo com esse bebê. Então, isso também compõe a parentalidade